Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula. Hoje a nossa videoaula é de produção de texto, certo? Para isso eu vou precisar que vocês peguem o livrinho de produção de texto para vocês realizarem a atividade. Gente, e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre conto. O que é o conto? O conto é uma história ficcional, certo? Criada, imaginada. Então, mais que na história em si, existe um narrador. Esse narrador, ele pode estar dentro da história, ou pode ser alguém de fora, contando essa história, sobre o ponto de vista dele, como ele viu a história, certo? Como ele percebeu. Dentre algumas características do conto, temos a trama. A trama é a ambientização, gente, onde aquilo está acontecendo. Por exemplo, está acontecendo numa floresta, está acontecendo numa casa abandonada. Então, é a ambientização, onde tudo está acontecendo. Dentre outras características, também tem um conflito, uma característica do conto. O conflito, né? Qual é o problema? O que é que eles estão tentando resolver, certo? E, normalmente, o conto, ele contém poucos personagens. Então, não é aquele monte de personagens, são poucos personagens ali, né, para desvendar aquele conflito. Outro ponto importante é o clímax. O clímax, gente, é o ponto, assim, o ponto chave, é o ponto mais intrigante da história, que você fica, como isso aconteceu? Então, é aquela parte que você fica confuso, mas é aquele ponto que chama você para a leitura, para você poder entender essa leitura, certo? E a parte final é a parte do desfecho. O que é o desfecho? É o fechamento da história. É a explicação de como tudo aconteceu. Então, vem aquele fechamento da história. Então, ali é o desfecho. Então, gente, essas são algumas características do conto. E existem diversos tipos de conto, gente. Existe o conto humorístico, existe o conto de encantamento, né, que é de princesa e tal, de fada, reis e rainhas. Então, tem o conto de terror, tem o conto policial, então tem diversos tipos de conto. E hoje eu convido vocês à leitura de um conto. Esse conto se encontra no livro de vocês de produção de texto, na página 13, certo? Aqui o texto fala sobre a bruxa e o caldeirão. Então, eu quero que vocês efetuem a leitura desse texto e depois vocês vão realizar a atividade, tá certo? Então, observe que nesse texto vocês vão encontrar todas essas características. A trama, o conflito, o clímax e o desfecho da história, certo? Então, gente, realizem a atividade aí. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Fiquem com Deus, beijinho e até a próxima aula. Tchau!